O Lula está tremendo na base, em pânico total após as últimas declarações do Trump. O Trump acabou de informar que o Maduro está extremamente motivado em fazer algum tipo de negociação para não chegar às vias de fato na Venezuela. E o homem está fazendo qualquer tipo de concessão. E aí o Trump falou que está negociando neste exato momento com o Maduro. E aí eu te pergunto, por que o Lula está com medo? Como isso afetaria o Lula? Então segura aqui que eu vou te explicar. Vamos lá, primeiramente vamos entender qual que é a motivação do Maduro. Se você olha os vídeos do Maduro há 6 meses atrás, ele desafiava os Estados Unidos, chamava os Estados Unidos para o confronto, falava que o exército venezuelano era imbatível, que os Estados Unidos não teria capacidade para chegar perto, e se ele quisesse, ele invadia os Estados Unidos. Era nesse nível de loucura que o Maduro falava, obviamente para a base alienada e faminta dele da Venezuela. Mas aí as coisas começaram a mudar. O Trump mandou uns naviozinhos ali para a fronteira, para bem próximo da Venezuela. Aí ele começou a mudar um pouco o discurso. Aí ele afundou o primeiro barco de narcoterror. Depois que ele afundou o primeiro barco, aí mudou completamente. O Maduro cantou John Lennon pedindo paz. Ele falou paz em inglês. Ele falou que ele é um cara tranquilo. Ele recrutou o exército do país inteiro, colocou velho com cabo de vassoura fingindo que é arma, e daí pra frente só foi pra trás, mas o discurso mudou completamente. E desse ponto pra cá, ele vem tentando falar com o governo americano e teoricamente sem sucesso, mas neste exato momento parece que ele teve sucesso. E foi no momento que na porta dele tem o maior porta-aviões do mundo, tem os aviões com maior tecnologia possível, muito mais que o suficiente para atacar completamente o solo venezuelano. Tá tendo exercício militar conjuntamente com Trindade e Tobago a menos de 4 quilômetros da costa venezuelana. Eles têm ali, se eu não me engano, mais de 10 outros tipos de navios de guerra em volta da Venezuela. O Gustavo Petro, que é da Colômbia, que era meio amigo dele, começou a falar que nem conhece o Maduro mais, que não sabe nem quem é, que nunca apoiou, mas tem vídeo do Petro fazendo declaração, criticando os Estados Unidos, ou seja, simplesmente está sozinho. O Putin é o único que ainda tá falando que vai ajudar, mas só tá falando, não mandou uma vírgula para ajudar o Maduro até agora. Ou seja, o que a gente tá assistindo é que o Maduro tá cada vez mais isolado, ele já fez diversas ofertas aos Estados Unidos que vazaram, por exemplo, ele falou, se vocês quiserem eu corto completamente a minha relação com a China, com o Irã e com a Rússia, mas aí vocês não podem me atacar. Ou seja, ele tá aceitando qualquer troço. E neste exato momento parece que chegou o ponto ideal, chegou o ponto de pressão que ele começa a conceder exatamente o que o Trump quer. E o que é a base da negociação para sair alguma coisa com o Trump? Primeiro, ele deixar o governo. Essa é a base da base. Ele tem que fazer a transição do governo do Maduro, do governo dele, de Maduro, para o governo de quem realmente ganhou as eleições. Esse é um ponto da negociação. Mas eu acredito que o Trump não quer só isso. O Trump quer também uma delação premiada que entregue todos os pilantras da América Latina. E aí que chega o caso do Lula. O Trump acabou de ter uma vitória gigantesca na América Latina, derrubando um governo de esquerda, que eu vou falar para vocês. E agora ele está conseguindo um acordo que ele vai conquistar uma sequência, uma pasta de dossiês sobre diversos presidentes da América Latina. Ou seja, se tinha algum presidente que não vai cair naturalmente, com esse dossiê que vai vindo Maduro, tudo muda. Na capa desse vídeo você deve ter visto que tem uma foto preto e branco do Lula e do Chaves. Ou seja, o Lula tá com associação à Venezuela há muitos e muitos anos, vou falar até há muitas décadas. Ou seja, provavelmente, se você abrir uma pastinha de arquivo da Venezuela, se o Maduro resolver falar, vai sair muita coisa. Ou seja,
tudo que está sendo arquitetado é que o Trump vai conseguir tombar um dominó e vai fazer uma sequência gigantesca de strike, alcançando o seu objetivo, que qual que é? É converter a América Latina para a direita. E tem mais que isso, tem mais algumas informações. Está acontecendo no México também um ponto extremamente relevante que deve afetar o Brasil. Eu vou te explicar detalhadamente como isso deve impactar completamente 2026, as eleições brasileiras. Então já curte o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos começar com o pé direito. Obviamente, antes de começar com o pé direito, eu tenho que te convidar a entrar no grupo do WhatsApp, caso você ainda não esteja no grupo do WhatsApp. Entra no grupo, lá você vai receber aviso de todos os vídeos e também você vai receber áudios e comentários exclusivos sobre as últimas notícias em tempo real. Então entra o quanto antes que é melhor. Link na descrição e também fixado no primeiro comentário. E caso você ainda não esteja investindo em dólar, reforço para você adquirir o meu e-book Investindo em Dólar. Lá você aprende a converter o seu real para dólar e de dólar em investimento americano ou investimentos internacionais. Com alto grau de segurança, você aprende tudo detalhadamente como funciona para você conseguir ter sucesso financeiro e proteger o seu capital aí de uma loucura que possa acontecer em 26 caso o Lula não caia. Mas eu realmente acredito que vai cair, sendo 100% sincero para vocês. Mas vamos continuar. E olha, tem outro ponto aqui, ó. O dólar não para de subir, ó, já está em 5,31, chegou a alcançar 5,27, ou seja, adquira o e-book o quanto antes, comece o quanto antes para você não se arrepender em um futuro breve. Agora presta atenção que obviamente eu tenho que sempre conscientizar vocês, e essa aqui é a realidade do Brasil, ó. E esse tipo de vídeo a gente tem que compartilhar com os outros brasileiros para a gente não se revoltar sozinho. Presta atenção nisso aqui. Vou dar um tapa na cara de vocês que são cidadãos, cidade de bem. Olha eu aí. Trabalho na saúde já tem quase 10 anos. Sabe quanto tempo que leva para vocês, se precisarem de um exame de ressonância, tomografia, imagem, cirurgia, alguma coisa assim do SUS? Às vezes eu atendo pacientes que fizeram uma solicitação de ressonância e levou 3 anos para sair a liberação. 3 anos. Sabe quanto tempo que demora para um detento ou para um preso conseguir um exame de ressonância, tomografia? Um dia. Um dia. É, meus amigos, privilégio para os detentos, meus amigos. Você paga e eles que usufruem. Isso é uma grandíssima vergonha. A gente tem que conscientizar a população brasileira, porque se a população brasileira não souber disso, a gente vai continuar nessa desgraça que o Brasil é. Aí agora vem essas falas de um pai, presta atenção nesse vídeo. Essa aqui é as falas de um pai que perdeu o filho naquela operação do Rio. Olha essas falas, que pesado. Se essa foi a forma que Deus achou para parar o meu filho, amém, foi legal, amém. Se for a forma que Deus achou, amém. Eu penso assim, eu tentei de todos os jeitos, eu colocava de castigo, o meu filho era de menor, eu deixava preso em casa. O que aconteceu? O conselho veio na minha casa. O conselho veio na minha casa, eu fiquei, foi 3 dias preso. Então, se essa foi a forma que Deus achou de parar o meu filho, parar com o que ele estava fazendo, amém. Eu nunca coloquei uma arma na mão do meu filho e falei, vai roubar. Ele ia com os amigos, não sei como. Eu nunca botei droga na mão do meu filho, vai fumar. Eu criei o meu filho um cidadão. Mas se for a forma que Deus achou, amém. Meu filho nunca comeu nada aqui que seja roubado. Então, eu não posso falar que os trabalhos da polícia estavam errados. A polícia estava certa, estava trabalhando. A polícia trabalha, eu trabalho na faxina. Então é isso. Olha aí, ele tentou fazer o papel dele, ele prendeu o filho em casa, ele tentou, mas o conselho tutelar foi lá e prendeu o pai. E aí faz como? Ah, Florian, é certo ele prender a criança? Não sei, não seria melhor a criança estar presa e não ir pro crime e ele conseguir ali contornar? Porque, obviamente, na minha cabeça, provavelmente deveria ser uma criança, tipo, uma criança literalmente, bem nova, 15, 14, 16 anos. E aí, se você deixa ela, consegue
conter ela de fazer o mal, ele vai amadurecendo e entende que esse não é o caminho. Mas, infelizmente, o Conselho Tutelar foi lá e salvou a criança, e aí a polícia salvou a sociedade dessa criança. É muito triste o que está acontecendo no país, é extremamente triste, e esse tipo de vídeo tem que ser compartilhado pra gente poder conscientizar a população. Não tem outro caminho. Qual que vai ser o caminho, meus queridos? Qual que vai ser o caminho, se não for esse? Simplesmente, qual que vai ser o caminho? Vai ter que se acontecer que nem o México? Vai ter que acontecer tipo o Nepal? Um monte de gente pra rua, quebrar tudo? Que aí seria um caminho catastrófico, na minha humilde opinião, porque o dano econômico e o dano das pessoas, as pessoas falecem nessas questões, isso é muito ruim. Mas seguindo aqui, ó, olha como a mídia é mau caráter. Como erro em edição de discurso do Trump paralisou a emissora BBC. Erro. O vídeo original, os dois trechos da fala do Trump estavam separados por cerca de 50 minutos. Isso não é erro de edição. Folha, isso é manipulação. E manipulação desse tipo é fraude deliberada, é crime. Foi exatamente o que aconteceu. E esse tipo de manchete também deveria ser crime, né? Porque isso aqui também é manipulação deliberada. É uma vergonha, mesmo. Uma vergonha realmente que acontece com a mídia brasileira. Mas eu vou falar, cada vez eu reconheço mais a força da mídia. Como assim a força? Eu não tô elogiando que eles são bons, mas a força de manipular as pessoas. As pessoas realmente são muito alienadas pela mídia tradicional. E pra gente conseguir inverter isso, a gente teria que criar a nossa própria mídia. Teria que ter uma Fox News aqui no Brasil. Fox News, pra quem não sabe, é um jornal de direita dos Estados Unidos. Enquanto a gente não tiver aqui no Brasil, eles tentaram até entrar no Brasil, só que eles desistiram porque teve muitos entraves e perseguição. Ou seja, enquanto a gente não tiver isso aqui no Brasil, realmente vai ser muito difícil. Eu sei que a gente tem Gazeta do Povo, a Oeste, Timeline, mas realmente ainda falta uma com maior nível de penetração, estruturação de televisão mesmo, ter enviados pelo mundo todo, ter contato, entrar em contato com o STF, que nem a mídia pautada faz, essa é a realidade. Mas vamos seguir aqui, ó. Descalabro das estatais sob Lula não termina nos Correios. Ou seja, amigos, tá quebrando tudo. Tá quebrando tudo. O que tem que acontecer tem que quebrar antes de 27, tem que quebrar em 26 para a população acordar, essa é a realidade. Não para de quebrar a empresa, as empresas estão horríveis, estão queimando muito caixa, todas as estatais, tá? São prejuízos bilionários, ó. Relatório projeta déficit de 6,2 bilhões nesse ano e 6,7 bilhões em 2026. Aí eu te pergunto, quem que vai pagar isso? É o brasileiro. O brasileiro aguenta pagar mais? Não sei não, tá? Não sei não. Enquanto isso, em São Paulo, a guerra contra o crime vem forte, vem forte. Isso aqui é quase uma campanha eleitoral, tá? Presta atenção. No bairro do Campo Limpo, como eu disse, zona sul da cidade, estava numa cama-baú, tudo isso escondido numa cama-baú. Segundo a investigação, essa casa, esse imóvel, era usado como base por uma quadrilha especializada em roubo à residência. 3 fuzis de modelos diferentes foram apreendidos. Um deles, minha gente, tinha capacidade para derrubar a aeronave, carro de combate. Essa quadrilha tinha 2 carros blindados, tinham sido furtados por eles, estavam sendo usados para os assaltos, foram recolhidos pelos policiais também. 2 pessoas foram presas. É uma grandíssima vergonha o Brasil. Mas o que a gente está tendo é que realmente está crescendo, no sentido, tipo assim, tá tendo muita operação, tá realmente debilitando o crime, porque, pô, ele acabaram de tirar uma arma que derruba avião, que fura carro blindado de circulação. Não deve ter tantas armas dessas, são armas extremamente caras. Ou seja, você tá batendo realmente. Mas a grande realidade é que é isso aqui, ó. INSS, ex-ministro pró-Palestina, era chamado de Isser, em planilha de propinas. O alvo da última fase da operação sem desconto, deflagrado na semana passada pela Polícia Federal, o ex-ministro da Previdência, José Carlos Oliveira, foto em destaque, era identificado com codinomes São Paulo e Isser. Em mensagem, a planilhas referentes a propinas teria sido pagas, ele recebeu mais de 6 milhões, se não me engano, Confederação Nacional de Agricultores e Empreendedores Familiares, uma das entidades envolvidas no escândalo dos descontos indevidos no INSS revelado pelo Metrópole. Os codinomes atribuídos a Oliveira se devem à influência do ex-ministro de Jair Bolsonaro em São Paulo,
onde ele foi superintendente no SS antes de presidir o Instituto, candidato a vereador do PSD. Em 2024, o outro apelido foi referente a Yasser Arafat, que é o líder da autoridade palestina, morto em 2024. Oliveira se converteu ao islamismo. Esse cara tá todo errado, né? Esse aqui tá todo errado. Mudou seu nome para Ahmad Mohamed Oliveira por motivos religiosos e defende a causa palestina. Ele tem que acreditar que Deus não existe, porque se Deus existir, ele tá roubando o velhinho, né? Eu acho que Deus não aceita muito não. Eu acho que nem Alá aceita tão bem, tá? Eu acho que qualquer segmento religioso não vai te aceitar tão bem assim do outro lado. Espero que não existe pelo seu bem, porque se existir, o couro vai arder. Na verdade, eu espero que exista pro couro arder, na realidade. Você deveria esperar que não existisse, porque senão o couro vai engrossar pro seu lado. Mas é isso aqui, ó. Cada vez mais indivíduos caindo. A grande realidade que eu quero te perguntar é a seguinte. O que você acha? Você acha que esse cara vai ficar preso? Aí complica, né? Aí vem a grande questão. Enquanto isso, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é um alerta, tá? Isso aqui é um grandíssimo alerta. Presta atenção no que esse indivíduo vai falar. Meus motoristas foi preso por pensão alimentícia. Aí eu fiz esse vídeo aqui no caminhão, né? Que eu fui buscar o caminhão lá na PRF. Aí agora, a irmã dele mandou mensagem pra mim aqui e falou: Samuel, meu irmão foi preso injustamente. Eu falei: mas como? Se faz dia que nós estamos falando pra ele pagar essa pensão. Inclusive, já tinha gente lá na empresa procurar ele. Só que ele não sabia da história, né? Ela falou: Samuel, essa pensão, o filho não é dele. Eu falei: mas como não é dele? Pede um DNA. Ela falou: não, Samuel. Ele caiu na pensão socioafetiva, por isso que ele não tá pagando. Vocês estão entendendo aqui, moçada, como que o negócio é mais sério do que a gente imaginava? Eu fui lá, ele tava brabo, ele nunca me contou isso. Fui descobrir agora que o meu funcionário foi preso agora, tá? R$1.500 ele tava devendo de pensão. Eu já entrei em contato com a minha equipe, vai resolver. Só que ele vai ter que dormir lá hoje, nós não conseguimos tirar ele porque quem manda soltar é o juiz. Então, além de pagar a pensão, o juiz tem que fazer a liberação dele por pensão socioafetiva. Olha aí, pessoal, abre o olho. Você que é garoto novo aí, ó, esquece. Mãe, esquece, segue a vida. Peço até perdão às mães, mas como que você vai cair num troço desse? Imagina, você ser obrigado a pagar pensão para um filho que não é seu. É pesado. Obviamente que não é toda mãe solteira que vai querer fazer isso. Mas quem quer correr o risco? Eu, humildemente, falaria, eu não correria. Então, sugiro a mesma coisa para os senhores, e os senhores, né? Senhoritas não se enquadram nesse critério. Mas, ó, isso aqui é o Brasil, a legislação do Brasil é sempre contra o brasileiro. É isso, cara, o Brasil tá virando um manicômio. Obviamente que essa estratégia, qual que é essa estratégia, tá? Pra mostrar pra vocês, qual que é essa estratégia de cobrar isso aqui? Porque, basicamente, o Estado brasileiro quer dar dinheiro pras crianças pra tentar ter uma geração melhor. E aí, como ele não tem capacidade de auxiliar, ele vai pegar um cara que deu mole e vai colocar pra entochar, pra pagar pra alguém. Ele precisa de uma motivação mínima pra fazer você gastar o seu dinheiro com um terceiro que a sociedade não consegue sustentar, entendeu? Ou seja, a mãe pegou e teve filho com um pai não tão presente, um pai que não tem tanta condição, aí arranja um trouxa pra tocar. Essa é a realidade, entendeu? Infelizmente, lembrando que não é todos os casos, não são todas as mães, mas aí fique sempre atento aí, minha humilde sugestão para todos aqui que me seguem. Dito isso, preste atenção no que está acontecendo no México. O pau tá quebrando. O pau tá quebrando, meus amigos. O pau tá quebrando. Não vou mostrar muito esse vídeo, não, porque senão vai acabar vai derrubar meu YouTube aqui. Mas vocês conseguiram entender que o pau tá quebrando. Agora, pra vocês entenderem mais a fundo, já foi 120 de arrasta pra cima. E por isso que eu não gosto desse tipo de revolução. Muita gente falece. É necessário? Muitas vezes é necessário. Muitas vezes isso mudou o caminho da história pra melhor. Mas, e esses 120 que foram de arrasta? É triste, né? As ruas da cidade do México neste fim de semana para protestar. Aqui tá dizendo 120 feridos, mas quando ela fala em falecimento. Não sei, não entendi. Contra o governo da presidente Cláudia Sheinbaum, do partido de esquerda Movimento Regeneração Nacional, o Morena. A manifestação, que começou como um ato convocado por jovens da chamada geração Z, ganhou corpo ao longo da semana e acabou atraindo partidos da oposição e cidadãos descontentes com a escalada da violência no país. O estopim do movimento foi o assassinato, no início do mês, do prefeito de Uruapan, o Carlos Manzo, que foi morto a tiros durante um festival do Dia dos Mortos. A gente falou bastante sobre isso aqui no Acorda.
uma festa bem tradicional lá no México. O Manzo era conhecido por denunciar abertamente a atuação dos cartéis e vinha cobrando medidas mais duras contra o crime organizado. A marcha seguiu pacífica até chegar ao centro histórico, onde jovens mascarados desmontaram as barreiras que protegiam o Palácio Nacional, a residência oficial da presidente. A polícia reagiu com gás lacrimogênio e os confrontos deixaram pelo menos 120 mortos, além de 20 pessoas que foram detidas. Viu, 120 mortos, ela falou aqui, viu? E aqui tá falando que foram feridos. Por agressão e roubo. A Sheinbaum criticou a mobilização e disse que a manifestação estaria sendo financiada por grupos de direita e impulsionada por robôs online. A presidente afirmou respeitar a liberdade de expressão, mas pediu que a população questione quem realmente está por trás das marchas. Apesar de manter índices de aprovação acima de 70%... Impossível, esse número tá errado. Como assim, Floriano? Se você tem uma aprovação da população de 70%, você não vai ter esse tipo de mobilização. Esquece, não vai ter. Esquece. Esse número é falso. Por que falso? Porque entendam que o Bukele conseguiu fazer uma revolução em El Salvador e ele ganhou com 70% dos votos. Ou seja, você com 70% de aprovação, você tem um poder sobre a população gigantesca. Se ela tivesse aprovação mesmo, ela chamaria a população para a rua para fazer um contra-protesto. Consegue compreender? Ela não tem isso, ela não tem essa aprovação. É impossível ela ter uma aprovação de 70% da população, 70% tá gostando dela e mesmo assim tá tendo uma onda de protesto generalizado. Esquece, não vai rolar. E apresentar avanços ao combate ao tráfico de fentanil, a Sheinbaum enfrenta pressão crescente por não conseguir reduzir a violência e ainda vive um momento de tensão diplomática, especialmente com o Peru, que recentemente a declarou persona non grata. 8h09, quase 8h10, a gente vai... Ou seja, meus queridos, simplesmente o que está acontecendo lá é o seguinte, não tem essa aprovação, é mentira, ela é esquerdista, ou seja, protege bandido e nesse sentido a população não aguenta mais. Agora alguém pode questionar por que isso não acontece no Brasil, vai acontecer, a chance disso acontecer no Brasil tende a zero. Por quê, Floriano? Porque simplesmente quem é que está participando dessa geração Z, desses protestos? A gente tem a galera mais nova, que é a geração Z, que é por definição a galera mais nova. Teve no Nepal, teve na Malásia, teve em vários lugares. Só que aqui no Brasil, o PT, a esquerda, fez um trabalho de alienação na base da população. Nessa galera mais nova, gigantesca. Gigantesca. O cara mais jovem do Brasil é esquerdista. O cara que poderia ir pra rua, brigar pra salvar o país no futuro é esquerdista. O cara que é advogado, o cara que é professor, o cara que é trabalhador, que tem lá seus 40 anos e se converteu a virar de direita com a realidade impactando a tua vida, esse cara não vai largar tudo pra ir brigar na rua. Esse cara tem família, ele tem esposa, a esposa tem marido, então ele não vai colocar a tua vida em risco como um jovem tem coragem de fazer. Ou seja, simplesmente isso é muito pouco provável de acontecer no Brasil por causa disso. E também eu tenho acompanhado, não tem tanto movimento, a insatisfação tá grande, mas se for acontecer algo desse tipo, tem que a população massiva, não vai ser a geração Z. Porque a geração Z é cooptada para a esquerda, é completamente alienada, essa é a realidade. Agora vamos para a Venezuela e como isso pode afetar o Brasil. Presta atenção nisso aqui primeiro. Urgente, secretário do Exército dos Estados Unidos coloca Forças Armadas em prontidão para atacar Venezuela. Aí basicamente aquele negócio, prepara, aponta e daqui a pouco é o dispara, mas aí antes do dispara veio a negociação. Mas antes disso, olha o que está acontecendo na Venezuela. Ó, as Forças Armadas venezuelanas abateram uma aeronave ilegal utilizada pelo narcotráfico. Alguém foi de arrasta pra cima pra tentar ajudar os Estados Unidos, né? Como assim, Floriano? Basicamente, qual que é a acusação dos Estados Unidos com muitas provas? Que a Venezuela é um narco-estado, ou seja, o regime do Maduro sobrevive com a comercialização ilegal de drogas, perfeito? Essa é a teoria. E como que ele pega e derruba um avião que seria utilizado por narco alguma coisa? Esquece, isso aqui é para inglês ver. Mas mostra que ele tá querendo fazer as pazes com Maduro a todo custo. E aí, obviamente, que fazer as pazes com Trump a todo custo. Obviamente que o Trump não tá dando trégua. Marco Rubio eleva a designação do Cartel de los Soles da Venezuela à organização terror estrangeira. Na prática, o último limite legal antes de uma ação militar. É, meus queridos, o couro vai arder. Agora vem o Trump e entrega essa pra gente. Ó, presta atenção no que ele vai falar aqui.
and we may be discussing. Podemos estar discutindo em relação a Maduro. We may be having. Podemos estar tendo algumas discussões com Maduro. Some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. E veremos como acaba isso. They would like to talk. Eles gostariam de And, conversar. we may be- Ou seja, o Maduro tá muito motivado para conversar. Mas vamos ser sinceros aqui, entre eu e você, quem não estaria motivado para conversar? E um ponto muito relevante que você tem que entender, que é a grande cereja do bolo. Você acredita que o Trump conseguiria dar a arrasta para cima pro Maduro? Eu acho que seria bem fácil, tá? Como assim seria bem fácil? Cara, um dronezinho, e a estratégia seria antes de fazer esse escândalo todo, antes de colocar navio na fronteira, antes de qualquer coisa. Daria para ele declarar o Maduro como terror, que ele fez isso e o Maduro continuou falando besteira. Manda um dronezinho, não sei se você já viu o dronezinho, tem um dronezinho da Fórmula 1, que ele vai até 600 km por hora. Manda esse dronezinho, dispara ali de Trindade e Tobago e dentro, acabou. 600 km por hora, sai de Trindade e Tobago, acho que vai ficar 5 km ali de Caracas. É rapidinho, pou. Resolveu a situação. Ou seja, o Trump não quer que o Maduro caia de arrasta para cima, porque ele não quer criar uma instabilidade social na Venezuela. Pior do que o Maduro seria uma guerra civil, seria uma anarquia completa, porque aí você perderia a possibilidade de explorar petróleo e também de tornar aquela região economicamente ativa. E a Venezuela, se os Estados Unidos invadir, pode se tornar um estado deles, literalmente. Tomar para eles. E possivelmente, com certeza, os venezuelanos vão apoiar. Floriano, é a soberania nacional. Esquece a soberania nacional desses caras. Os caras estão passando fome. Imagina você ser englobado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a investir dinheiro, articula, começa a explorar petróleo, torna aquilo ali os Emirados Árabes da América Latina. Esquece. Você olha para o lado, a Guiana Francesa, a mesma coisa, explorando petróleo pra caramba. Ou seja, a galera vai apoiar, e para os Estados Unidos vai ser bom, porque ele vai conseguir um power de geopolítica, um poder geopolítico, uma projeção geopolítica gigantesca. Então é bom para todo mundo, essa é a realidade. E agora tá no ponto ideal, porque você vai pegar um povo passando fome e vai falar, vou te dar comida. Só em comida você já compra o povo. Por exemplo, o Trump começou a falar que ele ia comprar a Groenlândia. Chegou a girar que ele daria $100 mil para cada groenlandês, tipo, para cada indivíduo, $100 mil, $2 milhões, um negócio assim. Se você faz isso na Venezuela com $100 mil, você compra todo mundo, muito mais que todo mundo ali. Vai vir gente querendo virar a Venezuela para ganhar $100 mil, essa é a realidade. Mas hoje você não precisa gastar tanto não. Hoje você der um prato de comida, garantir um prato de comida por dia pro venezuelano, já topa. Porque a maior parte do venezuelano tá passando dificuldade. Consigo compreender como que agora é muito fácil você conquistar um cara que tá passando fome? Você vai conquistar uma pessoa passando fome, é só a comida, é muito mais fácil do que conquistar um cara que tem qualidade de vida. E o que está acontecendo na Venezuela nesse exato momento é isso. E o que tem? O que acontece agora em relação ao Brasil? O Maduro tem muita relação com Lula. E se o Trump conseguir tirar o Maduro, ele com vida, e ele for preso nos Estados Unidos, que essa é a grande ideia, que eles fizeram isso no Panamá já, a grande ideia é fazer isso, imagina o Maduro dando declaração e entregando todo mundo da América Latina, na cara do gol das eleições. Que vai ter eleição no ano que vem do Brasil e da Colômbia, mas tem mais países ainda que eu esqueci. Mas tem esses dois países. Esses dois países são muito próximos da Venezuela. Ou seja, tem muita maçã podre para tirar desse pé. Tirou a maçã podre na cara das eleições, a população vai lembrar e você joga a direita na América Latina toda. E esse é o grande plano que está sendo executado de forma perfeita. A gente já teve o Chile indo para a direita, eu vou explicar isso para vocês no próximo vídeo. Temos o Uruguai indo para a direita, temos a Argentina à direita, Paraguai, Brasil tende aí, Colômbia tende aí, Bolívia já foi. Esquece. O jogo que o Trump está fazendo internacionalmente para brigar com a China, porque o grande jogo é a China. A China criou muita influência na América Latina e vai perder toda, ou praticamente toda até 26. Essa é a grande realidade. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e caso você ainda não tenha começado a investir em dólar, adquira um e-book para você aprender a investir do zero. Link na descrição e fixado no primeiro comentário. E também entra no grupo do WhatsApp para você ficar sempre informado dos meus vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.